Olá, boa noite. A partir de agora, para todo o estado, mais um Rondônia em Debate aqui na Rede TV. Estamos na Semana do Meio Ambiente e vamos debater o meio ambiente, mudanças climáticas, educação ambiental, enfim, tudo aquilo que é do nosso convívio, do nosso cotidiano, no mundo moderno, no mundo atual. Para debater conosco, está aqui no estúdio Eliezer de Oliveira, ele é coordenador de Educação Ambiental da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental, SEDAM. Eliezer, boa noite, bem-vindo ao Rondônia em Debate. Boa noite, agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho daquilo que a gente trabalha e gosta, né? Que é a conservação e a preservação do meio ambiente. Para a gente é uma honra estar nesse momento, poder falar para toda a Rondônia. Debatendo conosco, Marcelo Freire, editor do Jornal Diário da Amazônia. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Solano. Boa noite, Eliezer. Seja bem-vindo ao programa. Bom, vamos começar falando sobre a Semana do Meio Ambiente, Eliezer. O que está sendo feito pela SEDAM num estado amazônico, mas que não tem uma vocação muito amazônica, né? Ele é mais para centro-oeste do que mesmo para a Amazônia. Acho que a Amazônia ela tem uma característica bem interessante, né? Vivemos num bioma que é único, né? Mas com as especificidades de estados diferentes, né? Então isso é bem interessante. O que a SEDAM vem realizando é propondo uma discussão a partir de um tema que foi elaborado esse ano pelo PNUMA, que é a Política das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que tem um foco nos países insulares, que são os países ilhas, que são formados por uma ou mais ilhas, no caso arquipélagos, que é aumente a sua voz e não o nível do mar. Nós parafraseamos essa frase aqui do PNUMA, até porque não somos uma ilha e nem temos mar. Mas aí a gente trouxe essa discussão para uma exposição que a gente chamou de Expo Eco SEDAM, que iniciou ontem com a abertura oficial do meio ambiente, da Semana do Meio Ambiente, ou do mês do meio ambiente, que é aumente a sua voz e não o nível do rio. Muito com foco nos efeitos climáticos e desastres climáticos que a gente teve aqui em Porto Velho e em alguns municípios do nosso estado. Então nós temos uma programação intensa. Hoje nós estamos nos planejando dentro da secretaria, porque a partir de amanhã nós estamos indo para as escolas, fazendo ciclo de palestras, mostras de fotografia, oficinas de reciclagem para a gente trabalhar com um público que é o estudantil, que é um foco importante para a gente. Bom, você falou em ilha, mas pela a teoria de ilhas em biologia, nós estamos vivendo isso em Rondônia, está tendo aí a fragmentação de floresta, está se resumindo aí às áreas de reservas, né? Eu tenho observado o mosaico, onde tem reservas está mais concentrado o verde, onde não tem está mais avermelhado, né? Como está o controle das reservas estaduais, de que forma que a SEDAM trabalha nesse entorno para poder educar e orientar essa população? Uma das expertises da SEDAM e a responsabilidade da SEDAM é uma fiscalização, né? Nós temos uma coordenadoria de unidades de conservação que tem uma equipe muito, apesar de reduzida, mas que trabalha muito, né, para conservação e preservação. E nós contamos, lógico, com as pessoas que vivem no entorno, né? Graças a Deus, Solano, hoje eu acredito que está tendo uma conscientização muito maior, né, das pessoas que trabalham no entorno, porque usam a biodiversidade, eles necessitam da biodiversidade. E percebeu-se que à medida que a gente está perdendo floresta, os recursos naturais também estão se esvaindo. Então, assim, a SEDAM tem trabalhado muito forte com a parte de fiscalização, e nós que temos a responsabilidade da educação ambiental é de orientar essas pessoas que estão no entorno, e no caso de algumas reservas, a gente tem extrativistas ali dentro, de como é que eles têm que fazer o manejo correto das reservas, né, de como é que ele pode utilizar, e mostrar para as pessoas que estão no entorno que eles são beneficiários diretos daquelas unidades de conservação. Então nós temos um trabalho que é cansativo, que às vezes não é tão mensurável assim, porque nós trabalhamos com algo que é de médio e largo tempo. Então a gente às vezes não tem um resultado tão propicial, tão emergencial, né? Mas eu acho que é importante, a gente não pode desistir de fazer, de estar tentando educar e levando, assim, acho que é algo que é muito importante, porque as pessoas acham que o meio ambiente às vezes atrapalha o desenvolvimento. E é o contrário, a gente tem exemplo em países e em estados que são vizinhos a nós, que mostram que o meio ambiente ele é tão lucrativo quanto e pode fazer parte desse desenvolvimento responsável que a gente pode ter dentro do estado, né? Então, o nosso trabalho é mostrar que existem programas hoje que podem conciliar a preservação e a conservação com o desenvolvimento, e isso tem dado resultado para a gente. Tanto é que na semana passada, Marcelo, entrevistamos o cacique Almir Suruí, que tem um exemplo de projeto com os povos
Suruí. E tem a Rio Terra, no Vale do Jamari, a Ecoporé, na região de Rolim de Moura, que desenvolve projetos também com pequenos agricultores que têm, nesses experimentos, mostrados que são alternativas que economicamente viáveis, né? É verdade. Ontem, quando a gente fez a Expo Eco, a ideia era realmente reunir todos esses atores, inclusive estavam lá a Rio Terra, a Ecoporé, a Canindé participando conosco, instituições não governamentais, governamentais, as universidades, faculdades participando conosco. A ideia era nossa de mostrar para a população que, além do governo estadual e dos governos municipais, existem outros atores que atuam com foco na preservação e conservação e que trazem um desenvolvimento, que é possível fazer isso, né? E acho que o maior exemplo que a gente tem aqui é de uma terra indígena, como foi citado aqui do Almir Suruí, que é o povo Paité Suruí, que traz todo esse olhar e essa atenção para dentro do estado de Rondônia, e que é uma coisa que o governo ele precisa ter isso melhor comunicado, né? Nós temos um lema do governo que é o governo de cooperação, e a ideia nossa é de mostrar que os parceiros também nos ajudam, porque a gente sozinho não consegue, Solano. O estado é muito extenso, né? E às vezes as políticas públicas não conseguem chegar na ponta, principalmente com o foco no meio ambiente. Então a gente precisa comunicar melhor isso e dizer que o meio ambiente ele é lucrativo, sim, né? Usado com responsabilidade. É justamente nessa posição de discurso que eu queria entrar, até porque eu pesquiso população de entorno, e eles compreendem a importância do meio ambiente, compreendem a importância das áreas de preservação, mas eles questionam por que eu tenho que ser sacrificado por isso, porque eles também têm o seu projeto de vida, eles também querem o desenvolvimento econômico da sua família agrícola, da sua propriedade. De que forma que a SEDAM está trabalhando isso, uma vez que em Rondônia tem poucos experimentos e poucos estudos de viabilidade econômica de área de entorno? Olha, eu acho que o governo ele tem pensou nesses últimos anos, né, de mudar a estratégia, né, porque antes o peso era muito forte em cima das pessoas, né, das propriedades, sem nenhum retorno de política pública. E nos últimos anos a SEDAN vem incorporando esse discurso e praticando isso. Um exemplo disso é o cadastro ambiental rural, né, que para o governo é interessante de a gente saber quem é as propriedades produtivas dentro do nosso estado e a quantas estamos em relação à degradação ou não, né? Segundo foi o fomento à piscicultura dentro do estado, né, porque às vezes você tinha as propriedades que poderiam ser pequenas e médias, produtoras de insumos para dentro do estado, e você não tinha um incentivo para isso. Então o cadastro ambiental facilitou a gente saber quem são essas propriedades, e a partir desse cadastro a gente entender qual é a necessidade daquele produtor. Então nós temos o programa da piscicultura, nós temos o Floresta Plantada, que é algo que também está sendo formidável para a gente, e aí a partir disso, fazer uma relação a partir da SEDAN com outras secretarias, como a Secretaria de Agricultura, levar a extensão rural, como a Emater já vem fazendo há muitos anos, mas que fazia o seu trabalho isoladamente. Então a ideia desse governo agora é que a gente trabalha correlacionado, que uma política complete a outra. A SEDAN tem responsabilidade pelos licenciamentos. Então a gente não podia trabalhar distante de quem fomenta, como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, como a Agricultura, como a Emater e como outras secretarias que são parceiras. Então a ideia é a gente fazer um conjunto da obra, né? E a SEDAN tem trabalhado diuturnamente justamente com isso, fazendo a fiscalização, porque o que é legal também, falando destacar, é que tem muita gente regularizada dentro do estado, né? E que tem nos ajudado a mostrar quem são aquelas pessoas que estão irregulares. Então isso nos facilita, porque a população, os empreendimentos hoje estão entendendo que, olha, para ter uma imagem socioambiental, isso também é lucrativo, que é uma coisa importante de se colocar. O Almir falou muito bem disso, né? A gente tem que ter esse selo verde, e esse selo verde ele tem um peso enorme para a Europa, para o mundo todo. O Acre trabalha o selo verde nos produtos da floresta, né? Muito. E tem dado resultado. A gente daqui mais um tempo, acredito que a gente vai comentar isso, sobre a política de mudanças climáticas e pagamento por serviços ambientais, que é uma outra política que o governo do estado está tentando implementar agora, né, que é fazer com que seja valorizado e fazer o pagamento para aquelas pessoas que conservam e preservam o meio ambiente. E isso traz um lucro para o estado, traz recursos para dentro do estado de uma forma grandiosa, a exemplo dos nossos vizinhos que você citou aqui, o Acre e o Mato Grosso, e a gente vai ter uma experiência para mostrar isso aqui. Por falar em recursos, o BNDES liberou essa semana aí, até nós noticiamos, falando no diário, 32 milhões para Rondônia. Bahia, Pará, se eu não me engano, também foram contemplados aí com esses recursos aí, para ser investido esse dinheiro vai ser repassado para a SEDAN,
Como é que vocês vão aplicar isso? Para que é esse Então, esse valor? recurso, ele acredito que já está na nossa conta. Foi uma negociação de 3 anos, né, que o BNDES não é fácil para você ter um recurso deles. E não então, precisa devolver, né? Esse é a fundo perdido. É fundo perdido, né? Então ele vai justamente atuar na conservação e preservação do meio ambiente. Nós vamos ter uma política de redução de desmatamento, né, e degradação, que é o nosso primeiro foco. Um investimento maior no CAR, porque até 4 módulos fiscais, as propriedades elas são feitas gratuitamente. Né, o CAR para essas propriedades até 4 módulos fiscal. Então a gente precisa de ter um recurso, ter instrumento maior, infraestrutura para que atender essas propriedades. E aí atuamos também com os parceiros. Como eu falei no início, nós somos o governo de cooperação. Então nós temos a Rio Terra, a própria Ecoporé e outras instituições como o Canidé, que têm nos ajudado, né, a construir essa parceria com foco na questão do CAR. Nós temos também a política de mudanças climáticas, que é o que a gente quer implementar com consultas públicas. A gente vai abrir isso para dentro do Estado, fazer com a macro regiões dentro do Estado, para que a gente discuta com a população de que forma que a gente vai atuar na questão do pagamento dos serviços ambientais dentro do nosso Estado, de como que isso vai trazer mais fomentos. Então, assim, o investimento é todo no meio ambiente mesmo, com uma infraestrutura. A SEDANA tem 14 escritórios regionais, mas não tem uma estrutura que atenda todos os municípios. A gente precisa ter condições de trabalho também, trazer um sistema que a gente interligue o Estado todo, né, na expedição de licenças. Então, tudo isso vai ser investido para que haja uma qualidade maior dos nossos serviços. Vamos falar um pouquinho do CAR, até porque na minha área de pesquisa existe uma certa cisma no que é ambiental. E quando começou-se a trabalhar o CAR, né, naquela região, eu lembro que muitos produtores ficavam um pouco cismados, preocupados, será que vão querer tomar a minha propriedade ou então impor algumas regras? Vamos definir aqui o que é o CAR. Olha, o cadastro ambiental rural, ele também ele impõe algumas regras. Né? Na verdade, é uma regra nacional, que a gente precisa ter mapeado todas as propriedades, como foco, principalmente para o nosso do Estado, é ter regularizado a propriedade para as pessoas. Então, assim, é um trabalho que a SEDAN faz, mas entra a INCRA, entra outras instituições também. O Terra Legal. O Terra Legal. Então, assim, a ideia, na verdade, é dar uma segurança. Fundiária, é uma regularização fundiária. Só que para a gente fica na parte do tocante ambiental, de saber quantas propriedades têm a sua reserva legal lá intacta, ou que estão degradadas, quem desmatou. Assim, o novo código, ele coloca isso. Aliás, desde 1940 ele coloca isso, né, na nossa Constituição. Só não era implantado. Era implantado. Então, assim, a ideia do cadastro ambiental é trazer realmente uma segurança para o próprio proprietário. Hoje o governo do Estado, Solano, ele tem embasado, ele tem sido avalista dessas propriedades. Por exemplo, a pessoa ele não tinha regularizado a sua área e não tinha feito cadastro, ele não conseguia fazer investimento nas suas propriedades. Então hoje, a exemplo do que aconteceu até aqui na região de União Bandeirantes em Rio Pardo, os proprietários que fizeram o CAR e aí foram fazer um empréstimo via base, o governo foi avalista. Não, eu assino embaixo porque ele realmente é uma propriedade que é sustentável. E ele precisa ter insumos para poder melhorar a sua qualidade de vida. Então isso para a gente também é importante, porque o governo falou assim, não, esse aqui eu posso trabalhar e esse aqui, por enquanto, eu não posso. Mas o nosso incentivo, através do nosso trabalho com o cadastro ambiental rural, é fazer com que mais propriedades venham fazer esse cadastro, porque isso traz benefício para a própria população. Agora, assim, é um controle do Estado? É lógico, a gente precisa saber quanto que está a nossa floresta, de que forma que a gente... E até para saber quanto que o governo precisa investir mais. É um tipo de inventário? É um inventário. Né? O Serviço Florestal Brasileiro ele fez um inventário nacional e nós estamos cruzando as nossas informações com esse inventário, para a gente saber, até para uma possível política de mudanças climáticas, que é algo que está sendo feito a nível nacional, que alguns estados estão tomando à frente e Rondônia não pode ficar de fora disso. Né? Para quê? Para que na hora que vier a distribuição de uma política de carbono, por exemplo, que é o investimento dentro do país, porque todo mundo está olhando para o Brasil hoje e nós somos o foco, a Amazônia. Então, nós que somos da Amazônia, nós não podemos perder esse incentivo. Por quê? Porque todo mundo fala que é o pulmão e tudo, então, assim, os países que não têm floresta, eles vão botar grana no Brasil, dinheiro, investimento no Brasil, para compensar as suas degradações lá. Então, assim, o Rondônia tem que estar preparado para isso. Né? E o CAR é uma das ferramentas para que a gente possa ter esse maior investimento e que o governo tenha a noção real de um diagnóstico, de saber o quanto que precisa ser investido nessa área. Sobre esses investimentos de carbono, uma preocupação que me vem é a respeito do tipo de investimento que o Brasil e tipo de negócio que o Brasil vai ter com isso, porque é claro que a parte de floresta é importante, só que países
de primeiro mundo que tem um foco muito capitalista, eles estão pegando a parte dele de investimento, a cota deles de investimento, e investindo em projetos de futuro. O carro a água, o carro elétrico, fontes limpas de energia, e entram nessa cota de compensação, entra nessa cota de investimentos futuro. E se o Brasil não pensar um aproveitamento desses recursos naturais, que são as florestas, e uma forma sustentável de sobreviver, o Brasil pode ficar com uma conta sozinho no que se refere a áreas florestadas. Não sei, é o que eu penso. Olha, assim, essa é uma preocupação nacional, né? Nós representamos o governo do estado nessas discussões nacionais, com foco nas mudanças climáticas mesmo, nos pagamentos por serviços ambientais, e essa é uma preocupação nacional. E eu vou trazer, e essa é uma maior preocupação para a gente que é da Amazônia. Então é por isso que hoje os estados da Amazônia estão se articulando, se juntando para ter uma força maior nessa discussão nacional. Por quê? Inclusive, Eliezer, em algumas reuniões, Solano, também, o governador, quando se reúne lá, a presidente chama ele no canto e dá um puxãozinho de orelha. Governador, estão desmatando de novo Rondônia. Existe uma cobrança muito forte na Amazônia, mas né? é uma coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui. O desmatamento ilegal, ele reduziu. Ele deu uma reduzida. Ele reduziu significativamente. Uhum. E aí a gente teve até uma reunião com o Ministério do Meio Ambiente, quando eles vieram cobrar, porque existe uma articulação chamada da Tríplice Fronteira de controle ao desmatamento, que é Rondônia, Acre e Amazonas. E a gente teve uma oficina no final do ano passado aqui, onde o Ministério do Meio Ambiente veio nos cobrar. Falei, mas espera aí, se a gente for olhar para os dados de Rondônia, Acre e Amazonas, o ilegal, que é a nossa maior preocupação, ele diminuiu. Agora, o que está acontecendo de desmatamento? Obras do PAC. E aí, quem é responsável por isso? Quer dizer que lá no mapa, quando eles abrem um mapa geotecnológico deles, onde eles vão ver os focos de desmatamento, aparecem os nossos desmatamentos. Mas isso é atribuído ao número, às hidrelétricas, às obras do PAC. E aí eu falei assim, isso aí é um peso muito grande para os estados. É a preocupação do governador do Pará, onde está sendo construída a usina lá de Belo Monte. Essa semana ele deu uma declaração preocupado com a Amazônia daqui a 30 anos. Como é que vai ser a Amazônia daqui a 30 anos? Pois é, porque hoje coloca-se as grandes obras por uma questão de soberania nacional. Só que na hora de pagar a conta, é os estados e municípios que pagam. Por exemplo, o arco do desmatamento está Porto Velho, mas a gente tem 2 hidrelétricas aí que teve que desmatar uma quantidade muito grande. A gente tem obras que vão ser construídas dentro do estado que é para benefício do PAC. É importante? É importante. Mas na hora que vai se pagar a conta em relação ao foco do desmatamento, o estado é cobrado com isso. E o governador tem falado assim, olha, não pode ser imputado esse número para a gente, porque essa é uma obra do governo federal. Então, assim, o governo federal deveria assumir essa responsabilidade nisso. Então, o que cai? A Rondônia está desmatando. Mas você vai ver o foco do desmatamento, são nas grandes obras. E agora, em relação ao que você colocou a nível do que vai ficar para o Brasil, hoje os governos da Amazônia estão discutindo um sistema de rede, que é redução de desmatamento e degradação. Para quê? Para que sejam mais valorizados. Porque São Paulo praticamente não tem. A região Sudeste e Sul já foi praticamente embora. Algum foco de Mata Atlântica que não existe. O maior foco é aqui. Então, os recursos, quando vêm em relação a isso dos outros países, porque eles continuam degradando lá. E a ideia que o Brasil tem imposto hoje nas discussões internacionais é que, não, peraí, não basta só você botar o dinheiro no Brasil, nos países que ainda mantêm um controle em relação a conservação e preservação do meio ambiente. Você também tem que fazer a sua parte de recuperar o seu lugar, né? Porque senão fica muito fácil, né? Não, eu continuo aqui acabando com o que tem o planeta, mas eu estou investindo no outro, minha consciência ambiental está tranquila. Quando se fala nisso, tem que ver os impactos locais também, sim, inclusive, principalmente de recursos hídricos, né? Você falou em Mata Atlântica, eu estava há pouco tempo observando alguns projetos lá no bioma da Mata Atlântica, que consiste principalmente na região sudeste, pega um pouco do nordeste e sul, mas concentra mais no sudeste. Hoje, esses estados eles estão com política de recuperação da Mata Atlântica, porque as fontes hídricas, principalmente, são as que mais são prejudicadas, né? Rios, igarapés, riachos que existiam não existem mais, ou mudaram o curso, alguma coisa assim. E já existe lá uma política de recuperação disso, e a Mata Atlântica ela sofre impacto aí desde da era da imperial, né? do descobrimento do Brasil, aí, que foi já começou com a exploração madeireira do pau-brasil. Então, hoje na Amazônia é preciso sim fazer uma política de conservação e educação ambiental, que é a sua área,
Até porque hoje o que tem de área descoberta em Rondônia é muito grande. O que precisa é tornar isso mais produtivo. É mecanizar, é colocar tecnologia, assistência técnica, trabalhar isso de uma forma que torna essa área mais produtiva. No caso de Ji-Paraná, né, que tem uma região ali que produz aí bastante, Ouro Preto também, a questão do leite. E essa semana eu estive conversando com o pessoal da Embrapa também e eles já começam a ter essa discussão aí, Solano. Isso aqui daqui a 10 anos, como é que vai ser? Essa área que está produzindo hoje, como é que vai continuar produzindo? Tem toda essa questão, né? É importante pensar o futuro, né? Hoje a SEDAM, existe uma coordenadoria de recursos hídricos e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos está dentro da nossa secretaria. Nós estamos, em vez de construir o Plano Estadual de Recursos Hídricos, inclusive agora dia 10 e 11 nós vamos ter um evento dentro em comemoração ainda da Semana do Meio Ambiente, ao mês do Meio Ambiente, que é um planejamento do Progestão, que é o que é com foco nas bacias hidrográficas que a gente tem dentro do estado e na criação e na estruturação dos comitês de bacias hidrográficas. Então nós vamos reunir esses gestores dessas bacias que já tem esses atores aí e trabalhar 2 dias de como é que a gente vai trabalhar isso dentro do nosso estado. Você estava falando da Mata Atlântica, hoje a Agência Nacional de Águas, ela tem discutido o produtor de águas, que é o quê? É o foco justamente na compensação ou no pagamento por serviço ambiental daquelas pessoas que conservam as nascentes. Então nós temos que ter uma estrutura política hoje, que eu estou falando de uma política pública, que dê qualidade a isso, que dê segurança a esses recursos. A gente vai entrar numa série de discussões como a outorga da água e tudo. Então como é que vai ser feita essas cobranças, como é que esse benefício dessas outorgas vão para cada bacia, microbacia que tem dentro do estado. Então dia 10 e 11 eu convido a todos para estarem lá no Rondon, né, que vai ter um planejamento, vai ser um grupo para esses gestores que atuam nos comitês de bacia, mas eu acho que o estudante que queira conhecer um pouco mais, acredito que isso vai ser repassado para toda a imprensa de como é que vai funcionar dentro do estado. Mas hoje o estado ele tem essa preocupação. E aí a gente volta mais uma vez para as políticas que existem para recursos hídricos, mas eu estou chamando a atenção para a política de mudanças climáticas e pagamento por serviços ambientais, porque ela vai englobar tudo isso. Ela vai ser mais um elo, né, dessa corrente que vai fortalecer a política pública dentro do estado para a conservação e preservação do meio ambiente. Então isso é muito importante. Mas o Brasil ele já está se preocupando com isso, né? Porque hoje, por exemplo, 74% dos 100% que existe de água no mundo está aqui na Amazônia. Está aqui na Amazônia, né? E assim, lembrando que a água não vai acabar, mas a potável sim. Então, assim, à medida que a gente vai degradando cada vez mais, que a gente vai jogando rejeitos dentro da água, ou que vai contaminando isso, a potabilidade, a que é potável, que é menos de 1%, menos de 3%, ela é finito. Olha o que está acontecendo em São Paulo, já é um exemplo, né? A falta da água lá, inclusive, para tomar banho, né? Que já não existe aí e a população está numa situação muito delicada. É verdade. Assim, é uma preocupação que nós precisamos ter, porque o que a gente percebe no Brasil é que a gente não está preparado para essas coisas. E a gente deveria estar. Um exemplo do que teve aqui na cidade de Porto Velho, no nosso estado, que a gente não estava preparado. Agora, interessante, Solana, é falar que em 2006, um relatório do IPCC, que é órgão ligado à ONU, dizia dessa mudança que ia acontecer, dessas enchentes que ia acontecer agora. Que eles já estavam estudando a precipitação que aconteceria nos Andes e que ocasionalmente ocorreria as enchentes aqui na região oeste da Amazônia, que é onde está o nosso estado, e já previu também a seca na região sudeste, que é o que está acontecendo agora lá nos reservatórios de Cantareira. Né? Então, assim, 2006, né? 2006 já existia esse estudo. Né? A gente teve até recentemente com uma pessoa que veio de fora de um grande instituto que pesquisa essa questão climatológica, e a pergunta foi, que aconteceu até na Faculdade de São Lucas, a pergunta foi, poxa, se todo mundo tinha esse estudo, se vocês tinham esse estudo, por que os estados não souberam disso? Né? Por que a gente não se soube, por que não se programou para isso? Eu acho que soube, o que não deu foi importância devida ao documento, né? Porque esse tipo de documento ele circula, ele não fica engavetado. É público, né? É público e principalmente os governos que têm ligação direta com possível impacto recebem sim. Pode ter engavetado e não ter dado importância. Bom, falando sobre Andes, você citou os Andes, eu quando estive no Peru conversando com alguns nativos ali dos Andes, eles falavam que a cordilheira estava alterando,
Isso por conhecimento natural deles, né? Desgelava em épocas diferentes, demorava um pouco mais para congelar, alguma alteração os nativos já estavam percebendo. E isso tem um impacto direto aqui na Amazônia, principalmente a bacia do Solimões, a bacia do Madeira, do Purus, que recebem água dos Andes. Então, assim como está havendo desgelo nos polos, né, tanto na Antártida quanto no Polo Norte, quanto também nos Andes. E isso, naturalmente, pode afetar e pode continuar tendo algumas enchentes, assim como tivemos aqui esse ano em Rondônia. É uma preocupação, há muitos anos vem se falando sobre isso, né? O aumento da temperatura do mar, a crescente onda de degelo, a velocidade com que isso está acontecendo. Evidentemente que a gente tem uns ciclos climatológicos, que a Terra de milhões e milhões de anos acontecia isso. Só que o que se percebe é que nos últimos 100 anos esse ciclo ele tem acontecido em muito pouco espaço de tempo, né? E essa é uma preocupação, né, desses efeitos climáticos. Então a gente precisa estar preparado. Existiam cientistas que diziam que isso ia acontecer, existiam aqueles que se contrapõem a isso, né? Mas hoje não dá para a gente pensar, e aí uma coisa que eu chamo sempre a atenção, né, olhando para o que aconteceu conosco aqui, é que a gente sempre, quando ouvia falar dessas coisas, achava, não, isso é do outro lado do mundo, isso não me afeta, mas nos afeta sim. E aí é perceptível o que a gente está acontecendo hoje, né? Assim, acho que vale a pena ressaltar que apesar de todos os problemas que a gente teve, né, vidas não foram perdidas. Eu acho que é algo que é muito importante. Agora, precisamos estar preparados. Agora, eu gostaria de chamar a atenção também, Solano, para algo que é importante, né? Que a gente teve os impactos, mas a gente só teve vidas impactadas com a perca de patrimônios, porque a gente precisa também reconhecer que a maioria dessas casas estavam em lugares errados. Estavam em APPs. Já um outro problema que aparece, que então, assim, uma coisa é o habitação. impacto, outra coisa é a responsabilidade do governo de dar uma resposta, de atender hoje o pós-cheia, mas a gente não pode esquecer que as pessoas estavam em lugares irregulares. Né? E que acho que o governo municipal tem buscado fazer isso, que é agora pensar como é que a gente vai fazer isso. Né? Hoje você anda na cidade de Porto Velho, as beiras de Igarapé são todas ocupadas. Né? E aí o que é possível de acontecer, segundo os estudos aqui locais, é que vai ser recorrente a cheia. E aliás, todos os anos deu cheia, todos os anos teve enchente. Agora, anos atrás, o que acontecia? Não tinha tanta gente morando na beira do rio e dentro de Igarapé. E aí o impacto era menor, mas que a água sempre chegou na Rogério Weber, todo mundo sempre soube. Tomou uma proporção maior. Aí tem uma série de discussões científicas aí, né, que aí eu não vou me ater a isso, até porque não sou um estudioso da área, né, mas o que a gente percebe é que a água sempre chegou ali na Rogério Weber, mas não na proporção que chegou agora. E o que acontece? Número de pessoas impactadas, por quê? Porque estavam morando em lugares irregulares. Né? Existe uma programação, um projeto dentro da prefeitura para justamente recuperar, dar os 30 metros, que era de 15 a 30 metros, que era a legislação exige que aconteça no entorno dos igarapés. A Porto Velho é cortada por subbacias. Né? Então, a gente precisa também chamar a atenção para isso, que é algo importante. Uma outra coisa que eu queria deixar que é muito importante, que quem esteve lá nas beiras, nos rios e viram na enchente, lixo. O que tem de o lixo... rio não produz aquilo. Com certeza. E eu tenho certeza que a hidrelétrica não come lixo também, né? Pois é. Então, assim, é a nossa responsabilidade. Porque às vezes a gente está tão preocupado em discutir quem é o culpado. Exatamente. Pela cheia, nós até discutimos isso, né, nossa responsabilidade. A quantidade de lixo que apareceu nessa enchente aí, né, Solano? É verdade. De tudo, né? De garrafa PET a carcaça de geladeira. Tudo. Vamos para o intervalo. Você está no Rondônia em Debate para todo o estado, aqui pela Rede TV. Estamos debatendo o meio ambiente com o coordenador de Educação Ambiental da SEDAM, Eliezer de Oliveira. Um instante só e já voltamos. Aguardem.